Olá, mais um Saúde Agora começando e hoje a gente vai falar de uma combinação que não é legal, viu? Limão e sol sempre dá problema, né? Pois é, quem vai explicar o porquê que isso acontece, dar dicas, orientações e o que mais a gente deve evitar aí quando se expõe ao sol é a dermatologista do Hospital Edmundo Vasconcelos, a Isis Veronese Minami. Por causa da pandemia de Covid-19, a gente está recebendo aqui a Isis de maneira virtual. Isis, antes de começar a nossa conversa, obrigada, viu, por parar seus atendimentos e falar com a gente aqui. Obrigada a vocês, eu estou muito feliz de estar aqui. Isis, então para a gente começar, né, por que que limão não combina com sol? O limão, ele produz uma substância que chama furocumarinas. E aí, quando a gente entra em contato na pele com essa substância e se expõe ao sol, a gente pode produzir uma dermatite, que parece uma queimadura. Exatamente isso, né? Parece uma queimadura, a região fica vermelha. O que que acontece com a nossa pele? Isso, a dermatite, ela começa com um eritema, uma vermelhidão na região que entrou em contato, pode evoluir para pequenas bolhas, pode formar até bolhas grandes, como se fosse uma queimadura de segundo grau. Isso começa a partir de 24 até 48 horas depois da exposição. E aí, Isis, o que que a gente deve fazer quando isso Sempre, acontece? claro, sempre que mexer com alimentos desse tipo, tem que sempre lavar as mãos logo em seguida com água e sabonete neutro e proteger do sol com filtro solar. Eu estava vendo na internet, a gravidade também depende de 3 fatores, né? O contato, o tempo de exposição solar e até a sensibilidade da pessoa. Sim, tem pessoas que são mais sensíveis a esse tipo de substância e formam reações mais intensas. Também depende da superfície de contato, né? Então, áreas de contato maiores vão produzir reações mais extensas e o tempo de exposição solar também. Então, só para a gente entender, começa aí um tempo depois a ficar vermelho, pode surgir bolhas. E depois, porque quando a gente olha, tem pessoas assim que falam, ah, eu queimei com limão, a pele tá toda preta. Isso, depois que sai essa inflamação avermelhada, as bolhas, aí pode deixar algumas manchas escuras. Essas manchas escuras podem demorar semanas para saírem. E como que elas saem? Precisam de medicamento? O que que acontece? Qual que é o cuidado? Qual que é o tratamento? Se o paciente não se expuser mais ao sol, não tomar mais sol no local da dermatite, as manchas acabam saindo espontaneamente. Pode demorar semanas, mas elas acabam indo embora. Se o paciente procurar o dermatologista, às vezes a gente ajuda a sair mais rápido, né? A gente pode prescrever alguns tratamentos, alguns clareadores nessas fases de manchas, que daí vai embora mais rápido. O paciente chegou aí, é só olhar já sabe, foi limão. Só olhar já sabe. Às vezes eles até duvidam, né, que foi o limão, mas as lesões são bem típicas. E isso pode acontecer cozinhando ou às vezes vai espremer, espirra, a pessoa nem percebe quando vê, já tá aquela mancha, já tá vermelho, uma bolha. Isso mesmo, pode acontecer cozinhando, pode acontecer bebendo, né? Um suco, uma caipirinha, e aí fica com as manchas ao redor da boca também. Tem criança que aparece com isso porque o adulto foi lá, cozinhou, não lavou a mão, pegou na criança, e aí ela foi para o sol, e daí também pode acontecer. Você falou criança, eu até ia perguntar sobre isso. Em criança pode ser pior? Pode ser mais grave? Já que a pele é mais sensível também? Dependendo da idade da criança, pode ser mais grave. Por exemplo, no neném, ela pode ser mais grave porque a pele é mais suscetível. Isis, a gente está falando aí de limão, mas também tem outras frutas que podem causar todo esse transtorno? Podem, o limão é o vilão mais comum, mas as frutas cítricas em geral podem ter essas substâncias, podem causar isso. Então, laranja, tangerina, vários tipos de limão, cenoura, algumas ervas como coentro, salsinha, aipo, também podem causar isso.
Eu até ia te perguntar sobre isso, porque pesquisando sobre o tema, eu vi cenoura, arruda, aipo, salsinha, figueira, erva doce também. Erva doce também. Isso mesmo. Então a orientação sempre é lavar as mãos. Sempre lavar as mãos após manipular esses alimentos com água e sabonete. Não basta só passar uma aguinha. Logo em seguida, hidratar as mãos e passar filtro solar. O filtro solar sozinho, ele consegue impedir essa queimadura ou não? Sozinho ele não é suficiente. É claro que a queimadura vai ser menor se tiver com filtro solar, mas geralmente ainda assim se queima. Se a pessoa estiver numa piscina, estiver na praia, e aí? Não tem aquela água e sabão disponível, qual que é a orientação? Tem como evitar? Fica mais difícil, né? Porque não vai dar para lavar a mão direitinho. Pelo menos enxaguar e passar bastante filtro solar já vai ajudar bastante. Tem que passar o filtro solar na quantidade certa, né? Aconteceu aí de espremer a fruta, enfim, ter contato com esses alimentos. O ideal é já sair do sol, não ficar se expondo. Já sair do sol seria o ideal. Isso mesmo. E durante o tratamento, a exposição solar também é melhor evitar? Melhor evitar. Se o paciente fica tomando sol em cima da dermatite, da mancha, ela vai ficar mais escura e vai demorar mais para sair. De uma maneira geral, qual que é a orientação que você dá para quem está assistindo a gente e costuma aí mexer com essas frutas, com esses alimentos? Então, logo após manipular esses alimentos, lavar as mãos com água e sabonete, pode até ser o detergente da pia da cozinha mesmo, passar um hidratante e usar o filtro solar. Se acontecer a dermatite, sempre hidratar bem, parar de se expor ao sol, se precisar se expor, usar mais filtro solar ainda e procurar o médico dermatologista, principalmente se tiver bolhas. O ideal também é evitar se automedicar, né? Você falou aí bolhas. Ah, sempre tem uma pomadinha. Não passa, vai ao médico. Não. Isso, não passa pomadinha por conta própria, vai ao médico, é isso mesmo. Normalmente, quanto tempo leva para essa mancha sair? Depende de cada pessoa. Na verdade, pode demorar semanas. Tem gente que demora umas 2, 3 semanas. Tem paciente que pode demorar até 8, 10 semanas. A gente está falando aí do sol, mas essa luz igual, por exemplo, aqui do estúdio, que é cheio de luz, pode também prejudicar? Então, para ter a reação de dermatite, é a luz do sol, é o ultravioleta A. Para manchar mais, a luz do estúdio, de casa, pode manchar mais, sim. Então, protetor solar sempre, até em dias nublados. Até em dias nublados, até com mormaço, protetor solar sempre. Sempre que sair de casa, nas áreas expostas, onde a roupa não está tapando, sempre passar protetor. A gente está falando aí de protetor solar, lembrar que as crianças também devem se proteger com eles. Com certeza, a partir dos 6 meses de idade, já deve usar protetor solar sempre que estiver exposta ao sol. E aí dá para aproveitar tranquilo, né? Dá para aproveitar tranquilo, dá para tomar caipirinha tranquilo. Nesse período, nesse verão, aumenta aí as manchas, as bolhas, enfim, os acidentes causados por esses alimentos? Com certeza aumenta. É um período que as pessoas estão mais expostas, elas saem de férias, ficam mais tempo na praia, na piscina, aumenta mesmo. No consultório a gente vê que tem mais casos. O fator de proteção do protetor solar, o que a gente deve ficar atento? O fator de proteção ele tem que ser no mínimo um fator 30, o FPS, com PPD no mínimo de 10. Geralmente está escrito bem grande o FPS na embalagem, e aí o PPD a gente tem que virar a embalagem e dar uma olhada. É importante ter certeza que está usando a quantidade certa de protetor para atingir aquele fator de proteção. E precisa repassar durante o dia? Ou levantei, passei de manhã, saí para trabalhar, saí para ir para a piscina. E aí, tenho que ficar... Tem que reaplicar, sim.
No dia a dia, a recomendação de reaplicação é a cada 3, 4 horas, mas na praia, na piscina, a cada 2 horas. E se entrou no mar, entrou na piscina, molhou a pele, a cada 1 hora no máximo. É uma curiosidade, vou entrar na piscina, no mar, quanto tempo antes eu tenho que passar o protetor? No mínimo 15 minutos antes. E isso vale para criança, vale para todo mundo? Vale para todo mundo. Tem que segurar a criança, né? Isis, qual a orientação então para a gente encerrar aqui o Saúde Agora que você dá para quem está assistindo? Não quer abrir mão desses alimentos então e aproveitar aí o sol. Então, para quem não quer abrir mão desses alimentos, a recomendação é muito simples. Após manipular os alimentos, lavar bem as mãos com água e sabonete, passar hidratante e filtro solar e lembrar de reaplicar o filtro solar ao longo do dia enquanto estiver exposto. E fazer aquela visita ao dermatologista sempre é recomendado, né? Com certeza, uma visita anual pelo menos. A gente conversou com a Isis Veronese Minami, ela que é dermatologista. Isis, muito obrigada, viu, pelas suas orientações e dicas aqui para quem está assistindo a gente. Obrigada a vocês, foi um prazer. Fica aqui o convite para participar de um próximo Saúde Agora também. Claro. E assim a gente encerra o quadro de hoje, lembrando que se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida e quer que a gente traga aqui, como a gente fez hoje com a Isis, tá vendo esse número que está aparecendo agora no seu vídeo? É o nosso WhatsApp. Manda sua sugestão que a gente vai atrás de um especialista como hoje e te tira todas as dúvidas aqui. A gente se vê na próxima semana.